Olá, amigos do blog Papo Sem Censura. Estamos de volta com mais uma edição do Papo de Quinta, segunda edição, inclusive, do programa, que estreou na semana passada. No programa de hoje, a gente vai tratar principalmente do tema do PDV, o Programa de Desligamento Voluntário, o Programa de Demissão Voluntária, anunciado pela Prefeitura de Pindamonhangaba na última semana e que vem gerando muitos assuntos, muitas repercussões. Projeto que ainda precisa ir para a Câmara de Vereadores. Esse é o principal assunto do segundo Papo de Quinta. Bom, vamos voltando então com o Papo de Quinta, segunda edição. Na semana passada nós estreamos aqui esse novo espaço, esse novo canal de diálogo do blog com um amigo internauta. Quem quiser inclusive assistir, o programa está no primeiro programa, está nas páginas aí do blog, é só procurar, acompanhar. Foi um programa um pouco mais longo, porque a gente apresentou inclusive esse novo canal. Hoje a gente vai focar mais nesse assunto do PDV, que vem gerando muita discussão aí nos últimos dias, porque ele foi anunciado pela Prefeitura na última semana. Lembrando que é um projeto que ainda precisa passar pela Câmara de Vereadores. A Câmara está em recesso, inclusive, então os trabalhos legislativos ainda não foram retomados, mas esse é um projeto que precisaria da aprovação da Câmara. Trata-se, o PDV, trata-se do Programa de Desligamento Voluntário ou Programa de Demissão Voluntária, que visa aí reduzir, obviamente, na verdade ele tem algumas interpretações diferentes, bastante utilizado na iniciativa privada. Esse é um programa que visa reduzir quadro de funcionários, no caso da iniciativa privada, para se preservar a margem de lucro ou se contornar um período de crise, sempre aí, no caso, foco na demissão de quadro de funcionários, redução de quadro de funcionários. No caso do poder público, os objetivos muitas vezes são outros. No caso específico de Pindamonhangaba, o objetivo, ao que tudo indica pelo que vem sendo falado, é de se reduzir a folha, já que a cidade, o Poder Executivo extrapolou o limite prudencial de responsabilidade fiscal quanto à aplicação de receita. A receita do município ela pode ser o máximo de 54% aplicada para pagamento de pessoal, para folha de pagamento, e hoje Pinda está em 51,7%, segundo as últimas informações do Poder Executivo, o que ultrapassa o limite prudencial colocado aí em 51,3%. Então hoje Pinda está aí alguns décimos acima desse limite prudencial e próximo, se aproximando, não muito próximo, mas se aproximando do limite da lei fiscal, que é de 54%. Então está aí no sinal, vamos chamar no sinal amarelo, entrou no sinal amarelo. Então essa preocupação. Conversei com algumas pessoas nos últimos dias com relação a esse tema, conversei com historiador, conversei com pessoas do meio jurídico, conversei com servidores públicos, conversei com 3 servidores públicos, inclusive de áreas diferentes e de experiências, de período de experiência bastante diferentes. A princípio, o que a Prefeitura tem indicado é que o programa tende a ser voltado para aquelas pessoas que já estão em período, em condições de aposentadoria, ou em idade de aposentadoria, cumprindo aí as condições de aposentadoria. E o PDV ele vem com uma série isso é uma prática do PDV, ele vem com uma série de benefícios extras, incentivos extras, como salários e tal, para incentivar realmente as pessoas a esse desligamento, Então há uma série de benefícios e que a pessoa, e aí a decisão de entrar, de fazer parte desse programa ou não, caberia a cada, no caso específico do poder público, caberia a cada servidor quem se encaixasse na categoria. O que se vem sendo colocado é que se analisa, se conversa uma possibilidade de que seja ampliado para todos os servidores e não só para aqueles em período de aposentadoria, aqueles que já se encaixam no critério de aposentadoria. O que eu observei na conversa com essas pessoas, as pessoas que são de diferentes áreas, de diferentes visões políticas, inclusive, é de que ainda está todo mundo um pouco cauteloso em abordar o tema ou a fazer uma análise, até porque nós não temos total conhecimento
do projeto, né? O projeto não se sabe se está pronto ou não. A verdade é que ele ainda não chegou na Câmara. Nós perguntamos, inclusive, nesta quarta-feira, ao vereador Magrão, presidente da Câmara, se esse projeto já havia sido protocolado, né? Se já havia entrado na Câmara. Ainda não entrou esse projeto na Câmara. Então, ninguém tem total conhecimento. Talvez a própria Prefeitura ainda esteja estudando os detalhes de como funcionaria esse PDV. Então, não há como fechar uma questão sobre especificamente sobre esse PDV, sobre o programa que está sendo discutido e que será apresentado pela Prefeitura. O que a gente pode discutir aqui é o próprio formato, né, o que seria o PDV e se ele é bom ou não, e outras questões que envolvem esse cenário. Então, o que eu antecipo de avaliação? PDV é uma prática de mercado, falei um pouquinho no início, é uma prática de mercado que visa alguns objetivos. A finalidade dele é a mesma, né? A finalidade dele é reduzir quadro de funcionário, né? Reduzir o gasto com quadro de funcionário. No caso da iniciativa privada, para preservar muitas vezes margem de lucro, né? Ou passar por um período de crise, de queda nas vendas e tudo mais. Então o empresariado, para preservar essa margem de lucro, ele vai mexer no seu quadro de funcionários, reduzir esse quadro de funcionários, né? Esse é um dos programas utilizados, entre outros tantos praticados pelo mercado. No caso da iniciativa privada, como a gente vem observando no caso de Pinda, o objetivo aí é muitas vezes cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. Há também interesses em abrir margem de folha de pagamento para algumas outras práticas, contratação via terceirizadas e tudo mais, mas que isso vai muito de acordo com cada situação. Não estou dizendo que seja a situação de Pinda, né? Então são várias possibilidades que envolvem um programa de PDV. O que eu analiso e avalio, eu acho que são os cuidados que precisam ser tomados com relação a essa prática em Pinda neste momento. Tem alguns pontos que eu acho que são importantes, que a gente precisa ter muito claros, esses pontos muito claros, muito bem refletidos, para que a gente avance com essa pauta. Bom, eu vou analisar pela lógica o seguinte: o projeto ainda não se sabe se está concluído, pelo menos na Câmara ele não chegou, então entendo que ainda está em discussão, e tem algumas opiniões, pessoas que defendem, inclusive, como eu disse, a ampliação do PDV para que ele seja abranja todos os funcionários públicos concursados, não somente os aposentados, como foi a ideia original da Prefeitura. Isso a gente tem que aguardar para ver como é que vai ficar o projeto, como eu disse. Algumas reflexões originais que eu faço, algumas reflexões iniciais, não originais, iniciais que eu faço com relação ao PDV em si, e venha ele ser o que for, né? Seja abrangente para todos, seja só para os aposentados. Só um parênteses antes, eu acho que a categoria legítima para apontar se tem que haver PDV ou não e ingressar no PDV ou não é o próprio funcionalismo público, os próprios funcionários públicos da Prefeitura. São quase 4 mil funcionários. Eles são os mais legítimos para bater o martelo se são a favor de um programa como esse ou não. Aqui eu estou fazendo uma análise conceitual em cima do PDV e do contexto que o cerca, tá? Primeiro ponto que eu coloco, sendo ele, de repente, possa vir a ser um programa abrangente, é o cenário econômico local e principalmente de nível de empregabilidade, né? Pinda tem hoje um pouco mais de 30 mil empregos formais, porém desde 2014 nós entramos numa rota de queda de empregabilidade, de queda de postos de trabalho, né? Ou seja, os números de desligamento superaram nos últimos anos os números de admissão. Então, por exemplo, em 2014 a gente começou essa curva registrando 826 postos de trabalho negativos, né? Esse saldo entre contratações e desligamentos ele ficou negativo em 826 postos de trabalho. Em 2015 esse número negativo saltou para 2.352 postos de trabalho. Em 2016 ele deu uma reduzida, mas ainda número negativo nesse saldo de 1.327 postos de trabalho. O CAGED, que é onde a gente pegou esses números, que é o órgão
ligado ao Ministério do Trabalho, que traz todos esses números formais atualizados mês a mês, ainda não fechou o mês de dezembro de 2017, mas de janeiro a novembro do ano passado, né, do último ano de 2017, havia um saldo ainda positivo de 24 postos de trabalho, vai depender do resultado de dezembro, mas Pinda certamente vai ficar aí ou muito próximo de empatar, ou pode haver ainda uma pequena redução, não vai ser igual a do ano de 2016 e 2015 principalmente, ou uma pequena melhora, mas ainda assim é um cenário de empregabilidade bastante duvidoso, bastante incerto. Então essa é uma preocupação quando você faz um programa como esse, em que as pessoas no primeiro momento podem achar super positivo porque ganham uma bonificação X ou Y, mas vão para o mercado de trabalho ainda patinando, ainda em cenário de recessão, numa economia que ainda não aponta os caminhos definitivos para onde está indo. O segundo ponto, e esse é independentemente de ser só para aposentar, para a categoria de pessoas que já podem aposentar ou para os servidores em geral, é a motivação pela qual está se criando o PDV. Crio rapidamente um cenário hipotético, supomos aqui que hoje a folha de pagamento representasse 48%, 49% da receita, né? Então, Pinda estaria ainda abaixo do limite prudencial, né, da margem prudencial e ainda bastante abaixo da margem máxima, que é de 54%. Um programa criado dentro desse cenário é um programa, pode ser considerado até um programa positivo. Por quê? Porque a motivação final não é reduzir a folha de pagamento, é criar possibilidades de repente, porque você identifica que pessoas podem estar querendo se desligar ali do emprego público e cria essa oportunidade. Você oferece essa oportunidade como uma alternativa única e exclusivamente para o servidor, né? E não havendo nenhuma motivação específica do lado do órgão público, no caso do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo hoje está criando um PDV porque precisa reduzir a folha de pagamento. A motivação que leva a isso é muito preocupante. Ainda mais dentro de um cenário onde nós sabemos que existe perseguições. Não estou dizendo da Prefeitura de Pindamonhangaba, não estou dizendo com relação a secretário X ou Y, mas o cenário da máquina pública, os casos de perseguições, de assédios morais são constantes. Pinda não tá fora dessa lógica. Então, você criar um programa desse sem ter uma realidade do cenário e do ambiente de trabalho no qual ele será aplicado é realmente bastante preocupante. Até que ponto será de fato voluntário ou vai haver algum tipo de pressão? Então, esse programa ele é mais do que números, né? Ele é mais do que responsabilidade fiscal. Ele é mais do que redução de folha de pagamento, ele é mais do que uma oportunidade, uma alternativa para que a pessoa possa se desligar do emprego público, como vendendo isso como sendo algo, estou te dando um presente. Não, isso tem que ser analisado friamente, inclusive olhando para dentro do ambiente de trabalho do poder público, olhando para o contexto ao qual o cerca e principalmente olhando a motivação pelo qual esse programa está sendo criado, que é a motivação de se reduzir folha de pagamento, né? A motivação não é criar um cenário alternativo para o servidor público, mas é reduzir folha de pagamento. Então, essa é a grande preocupação com relação ao que está motivando o PDV, e não o PDV em si, porque nós ainda não o conhecemos, precisamos esperar para ver. Mas essa é uma reflexão que a gente espera que o poder público, tanto a Prefeitura, quanto a Câmara, quanto inclusive os sindicatos dos servidores, enfim, todas as categorias envolvidas, façam com relação à implementação ou não do programa de demissão, de desligamento voluntário. Responsabilidade, acima de tudo, é muito importante, porque nós estamos falando de pessoas que têm os seus problemas no dia a dia de trabalho e que, sem que haja um cuidado para essa questão da humanização, que tanto inclusive vem sendo falado, será um programa basicamente numérico e econômico, deixando a questão social, a questão humana totalmente de lado, e isso não pode de fato acontecer. Bom, e assim a gente encerra então o nosso Papo de Quinta, mais essa edição, né, a segunda edição do Papo de Quinta. Na semana que vem a gente volta com muito mais da política de Pindamonhangaba, da política regional e também da política nacional. Semana decisiva, inclusive, para a política nacional de 2018,
com o julgamento do presidente Lula, segunda instância do julgamento do presidente Lula, que acontece no próximo dia 24, inclusive nosso próximo Papo de Quinta acontece no dia seguinte ao julgamento, então a gente vai ter assunto da política nacional também para tratar, muita mobilização sendo organizada aí para repudiar essa nova fase aí do processo que envolve o ex-presidente Lula, inclusive pré-candidato à presidência da República. A gente volta então no próximo Papo de Quinta e você pode participar da construção da pauta de todo o Papo de Quinta, com perguntas, elogios, críticas, sugestão de pauta por meio do paposemcensura@gmail.com. Manda e-mail pra gente e participe da construção do Papo de Quinta. Até a próxima quinta-feira. Tchau!